Olá, pessoal! Estamos de volta com o episódio 17 aqui do PicCast, o podcast da Pic Plus Company. Olha só, hoje teremos um programa especial, um programa com os melhores momentos de todos os episódios do ano de 2024. Você não pode perder. Feliz 2025 e acompanhe o programa de hoje. E eu estava estudando coincidentemente sobre a estratégia de imagem, de posicionamento de imagem de candidatos à presidência dos Estados Unidos. Sim. Né? Os últimos 100 anos, os Estados Unidos foi governado por presidentes que não tinham barba. Não tem mesmo, não. Isso também é intencional. Por quê? Muito louco isso. Porque a barba, ela ocupa metade do nosso rosto, praticamente, beleza? Sim. Vai depender do formato do rosto da pessoa até metade do rosto do homem. E ela fica situada, ela tem a oportunidade de projetar, de enfatizar o nosso mento, nosso queixo. Ele é responsável pela imposição de vontade, certo? Então, imagine que um cara que já tem uma fala um pouco arrogante, uma fala que é de impor as coisas, tem uma barba um pouco maior que destaca ainda mais o seu mento. Ele vai trazer ainda mais inacessibilidade, que é justamente o que ele queria. É o contrário, né? Ele queria mais acessibilidade, queria que as pessoas chegassem mais a ele e entendessem que ele é um cara que está ali para servir. Hoje você tem 4 lojas. 4 lojas, buscando a quinta já, graças a Deus, Fé em lutando Deus. duro, Deus na frente, lutando duro, dando cada dia mais uma melhorada no processo administrativo, que empresa é gente e processo gente, não tem pra onde correr, não é isso? E estamos aí, estamos na luta. Então o segredo é processos e gente. E gente Trabalhando é gente como e processo dono, e gente. e gente trabalhando como dono e tendo micros resultados gradativos, né? Porque eu lembro que você falou que você recompensa, né, os seus parceiros, né? Eu posso resumir isso assim: simplicidade, honestidade e generosidade. Perfeito. Essas 3 palavras aí, ela tem que estar com o empreendedor. Você não pode fazer uma empresa crescer sem ser generoso. Tem que ter as pessoas junto com você crescendo também, cara. Não adianta. Dividir o bolo. Tem que dividir o bolo. Você tem que fazer mais pessoas também ter o mesmo sonho que o seu. Ah, bacana. Vamos agora para o papel de Seja Ultra. Pronto, estou formando os ultramaratonistas no estado de Sergipe, principalmente. Sim, também. Só verificar aí alguns relatos em grupos de WhatsApp, que eu sou líder, que eu estou lá, ou nas redes sociais mesmo. Farley trabalhou a minha mente para isso, Farley me motivou, foi uma inspiração, nunca imaginei que eu conseguiria, né? Então, atletas que pensavam muito naquela pegada, eu vou correr só 5, 10, 21, e meu sonho é uma maratona, e 21, eu vou querer meu RP focado só naquilo. Eu mostrei para muitas pessoas que ela é capaz, sim, tem potencial, sim, tudo está aqui, está na mente, cara. Total. Tudo é a mente, primeiro é a mente. Eu aprendi nesse período todo, de cada vez mais percentual foi aumentando. Que é tipo assim, 80% na ultramaratona. Tipo, uma ultramaratona acima de 100 km. Eu sei que o empreendedorismo, você faz uma palestra sobre empreendedorismo, você fala tem 7 passos, 7 dicas. Sim. Se você quiser falar um pouquinho dessas dicas, né? Eu vou dar um spoilerzinho aí sobre... Você pode citar só, assim, um pensamento de cada uma, né? Dica 1 até... Se não quiser 7, pode ser 5, pode ser 3. Fica à vontade para você falar aí... Como se fosse já a gente indo para as considerações finais. Certo. Eu vou falar alguns pontos importantes desses 7 passos, né? Que eu falo que é a chave do sucesso do empreendedorismo hoje e de uma vida pessoal. Eu sempre digo que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Certo. Né? Então, interessante. Isso é uma frase de um consultor, Marcos, esqueci. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Aí, certo? Guardou, então, Guilherme? Se você... Vai fazer uma tatuagem. Porque eu costumo dizer que a pessoa que não sonha, ela tá nadando no mar sem saber onde quer chegar, né? Então morre afogada. Então os sonhos se renovam. O Igor de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, aquele Igor que você conheceu, aquele Igor... 4 anos atrás. Ele existe, 4 anos atrás, mais. Mas... A gente se conheceu, meu filho não tinha nem nascido, o de 5 anos. Nossa. Então tem mais de 6 anos então, que a gente tô bem se conhece. velho, né? Então aquele Igor ainda existe, só que ele melhorou. Melhorou e a gente pode melhorar muito mais. Sem dúvida. Hoje eu sou gestor de uma rede com 160 colaboradores, mais ou menos. Temos Incrível. 8 mini mercados.
espalhados pela cidade. E eu costumo dizer que o gestor do varejo é um guerreiro para toda hora, né? Porque o varejo ele é dinâmico, o varejo ele traz muitos insights, muitos desafios para a nossa vida e nos ensina a ter resiliência. Então, o Igor, antes do varejo, era um Igor. Depois do varejo, outro Igor. O Igor antes do multinível era um Igor. Depois do multinível, outro Igor. Então, esses desafios vão moldando a gente e vão nos tornando melhores, né? E agronegócio, Luciano. Você, né, 20 anos aí de estrada, mas antes do agronegócio, eu quero que você conte a sua história, né? Luciano ali criança, Luciano com os pais, como foi até você cair, né, nesse universo do agronegócio? Rapaz, o agronegócio veio para mim como uma paixão, né? Assim, a roça mesmo. A gente fala agronegócio, hoje fala agronegócio. Mas antes a gente falava roça. Meus avós, né? Em Buritis, na infância eu ia para lá e via lidando com roça, plantando feijão, subsistência, nada muito grande. E eu fui gostando daquilo, né? Gostando, eu ajudava eles e eu fui gostando, aperfeiçoando aos vizinhos dele, né? Na época que eu ia lá para a roça, para a fazenda dos meus avós, nós estávamos em expansão, estava começando. Aí eu vi aqueles maquinários, né, bonitos, os agrários na época. Você tinha quantos anos nesse período? Mas foi bem novo. Eu acredito que eu não me lembro bem, mas eu deveria ter uns 11 anos para menos. 11 anos para menos. Sim. Quando eu comecei a gostar de ver máquinas e assim por diante. E eu sempre imaginava, um dia eu vou estar trabalhando com isso aí. Foi amor à primeira vista. Eu quero conhecer a essência da Patrícia Rodrigues. Bom, eu sou filha de Roberto Barreto e Maria Messia Rodrigues. Meus pais, eles já faleceram há 12, 13 anos atrás. E eu me inspirei muito nas atividades que meu pai executava. Meu pai era operador de compressores na Petrobras. Então, ele me falava muitas histórias que aconteciam na Petrobras. Eu vi muitas histórias através de meu pai. E quando eu resolvi estudar, optar pela minha profissão, então, naturalmente, eu sempre quis ter uma profissão que tivesse atuação na Petrobras. Que tivesse a conexão. Sim. A conexão. Então, após a minha atividade no científico, na época, que hoje não é mais científico, né? Então, eu optei pela química industrial. Perfeito. Depois, eu mudei o curso na Universidade Federal de Sergipe para engenharia química. E tinha muito mais a ver com as ações que eu gostaria de ter na Petrobras, através dos casos que eu via do meu pai. E minha mãe era enfermeira. Sim. Ela era atuante no INSS e ela trabalhava como enfermeira na área de vacinas. Vacinas. Sim, perfeito. O que é copyright? Bom, copywriting ou copywriter? Porque a gente tem uma diferença entre o profissional e o que ele produz. A gente costuma apelidar um texto de vendas de copy. Então, quando eu faço um texto com a intenção de persuadir para convencer o meu leitor ou o meu telespectador de que ele precisa daquele produto, eu estou produzindo um copy. Seja para o Instagram, a gente chama de mini copies, esse é um apelido nosso, autoral, mini copies, são aqueles mini textos. Uma página de vendas, ela já vai ter outra estrutura, mas sempre com a intenção de persuadir. E para persuadir, a gente vai utilizar o quê? Os gatilhos mentais. Dependendo da intenção da empresa, do objetivo, a gente pode utilizar o gatilho de urgência. Geralmente, isso acontece para a rama de alimentação, porque tem que vender logo. Então, é urgência. Para outros, a gente já parte para um aspecto mais emocional. Para outros, escassez. Outros, gatilho de exclusividade. Ou mesclando. Então, o copywriter é aquele profissional, né, que produz textos com a intenção de fazer você comprar. Entendi. E o copy é o texto que o copywriter fez. Exatamente. E lá nos Estados Unidos, há uma cultura muito forte de seguro. Hoje,
mais de 65% das pessoas lá têm uma ferramenta de proteção financeira. Uhum. Aqui no Brasil, a gente, como você falou, tem esse grande desafio, porque o brasileiro, ele tem um histórico de transferir esse cuidado para os entes governamentais, né? Uhum. Então, assim, se você olhar mais a fundo, você vai ver que já existe um bom tempo em que o trabalhador ele tem algumas garantias. Uhum. E isso é muito bom, mas é muito importante que você planeje dentro do teu contexto individual. Sim. E aí onde entra, inclusive, a questão que você falou, né, Otávio? A pessoa paga uma mensalidade e o seguro de vida, né, que é a ferramenta que a gente utiliza, ele acaba sendo muito personalizável. Então, ele pode atender várias necessidades. Eu gosto muito de analogia, Diego, que é o seguinte: você tem um quadro na sua casa, né? Um quadro na parede com a foto da sua família. Muito Certo. provavelmente você tem. Certo. Então, aquele quadro, ele não é só um quadro. Sim. Ele é uma ferramenta que tem um valor sim, emocional para você. Aquilo ali representa o que você mais ama. O quadro, ele é só a ferramenta para trazer aquela memória. Você entra, você vê sua família, provavelmente é uma foto de um momento feliz da sua vida. Uhum. O seguro, ele é uma ferramenta. Vai depender do que a pessoa quer proteger. Ana, realmente eu comecei a minha história profissional, puxando um pouco aí para a gestão, foi onde eu comecei a me apaixonar por gestão. Agora há pouco a gente estava te contando Sim. que a minha monografia, há aproximadamente 17 anos atrás, quando eu me formei, foi justamente em gestão de projetos, quando pouco se falava no assunto. Então, mas comecei em 1997, aos 17 anos eu estava fazendo um mapeamento de Aracaju num coletor de lixo, onde algumas coisas deixavam a gente triste, quando a gente via aquele lixão ali da Terra Dura, com crianças brigando procurando comida, em meio a caminhão de lixo, em meio a animais, em meio a urubu. Isso deixa a gente triste e, ao mesmo tempo, um aprendizado gigante para novos propósitos. Mas, voltando ao nosso assunto de gestão, esse mapeamento de Aracaju, e nesse momento eu agradeço algumas pessoas que passaram aí na minha vida, principalmente nessa trajetória, quando eu comecei nesses caminhões de lixo, fazendo o mapa de Aracaju, para melhorar a rota da coleta, você otimizar essa rota da coleta de lixo, fazer com que os caminhões eles tenham melhores trajetos. Com certeza. E assim, a Valor, ela tem um trabalho já extraordinário nessa área de imóveis, né? Tanto de aluguel quanto de compra Vendas de... e aluguéis. Vendas e soluções estratégicas. É centro de soluções Isso. e negócios imobiliários. Isso. Né? Os negócios imobiliários, eles estão em toda parte do mundo, né? Sim. O mundo inteiro, né? Quanto vale a cidade de Nova York? Vale quanto vale os seus imóveis. Sem né? dúvida. Quanto vale a cidade de Aracaju, né? São Paulo, né? Rio de Janeiro. Vale quanto vale os seus imóveis. Né? Os imóveis, eles participam de forma muito grande no PIB de um estado, de uma cidade, porque você precisa morar, precisa ter o hospital, ter o galpão, você precisa ter o escritório, a empresa tem que ter um local. E é onde? Em um imóvel. Você precisa morar, seja comprado, seja alugado, e tudo é o quê? Um imóvel. Sim. Então, a cidade, ela é formada por imóveis, né? A cidade é feita pelos imóveis, né? Pelas fábricas, pelos comércios em geral, os shopping centers, né? As ruas, né? Então, os imóveis, seja residencial ou seja comercial, é que fazem a cidade. Mas fica à vontade para falar um pouco mais sobre essa estrutura lá do cartódromo. A estrutura hoje que a gente tem lá, como eu falei no começo, é administrada pela associação, né? Sim. E essa associação tem uma diretoria que faz toda essa manutenção do cartódromo e ajuda a ampliar o esporte aqui. A diretoria é composta por 4 diretores, presidente, administrativo, financeiro e diretor técnico. Sim. E falando um pouco da associação, Diego, é interessante porque ela tem uma história de credibilidade e de respeito. Né? Sim. O kart no mundo surgiu na década de 50 e as competições começaram a surgir na década de 60. Sim. E logo em 70 foi fundada a Associação Sergipana de Karts. É uma das primeiras e mais antigas associações de kart do país. Interessante, né? Isso. E aí a gente deve o mérito a quem fundou, que foi o Arivaldo Carvalho, Sim. da Serralheria Carvalho,
muito conhecido e respeitado aqui no nosso estado, nos deixou há poucos anos atrás. Sim. Então a gente encontrou uma história de sucesso nessa associação que veio lá já do Cartódromo da Maranhão e foi transferido para cá, para a Orla, em 2005. Né? Então, a gente respeita muito essa história e agradece muito ao Arivaldo, que foi o fundador da associação, por toda essa trajetória e todos os presidentes que tiveram nesse tempo, né? A gente tem hoje 2 pilotos, até para trabalhar essa história junto com a gente, que são campeões brasileiros. Sim. Né? Então, a gente não pegou o cartódromo, vamos dizer assim, e iniciou um trabalho. A gente deu continuidade, zero, né? a gente deu continuidade a um trabalho, só que a gente precisou avançar muito, né? Sim. Como eu falei. E hoje o cartódromo, ele está entre os melhores do país. Sim. Eu quero que você inicialmente faça uma apresentação, não é aquela do Rotary não, viu? Rapidinha não, é uma apresentação, né, num bate-papo aqui, né? Quem é o Max Dose, né? Fique à vontade para falar da sua vida, onde você nasceu, sua história do seu pai. Boa noite, meu irmão, obrigado pela presença, viu? Boa noite, primeiramente, né? Quero agradecer a você, Diego, né? Meu amigo, meu padrinho de Rotary, Ô, né? meu irmão, obrigado. Um grande ícone da administração aqui no nosso estado, por estar nos cedendo esse espaço, para que a gente possa falar um pouco, né, do mercado, da nossa história, correlacionada aos seguros. Sim. Né? A minha história, ela se confunde a história do seguro aqui no estado de Sergipe, Diego. Meu pai tem mais de 55 anos que atua no ramo, então eu tenho menos idade. Sim. Então, praticamente, eu nasci no segmento. A vida inteira eu vi meu pai só trabalhando, né, labutando com corretagem de seguros. Ele foi, antes de ser corretor, funcionário de companhia seguradora. Sim. E durante a jornada dele, ele decidiu atuar na área de corretagem, depois de um certo tempo, no mercado securitário, e foi ser circular 2, porque ainda não estava constituída formalmente a profissão do corretor de seguro, que é de 1964. Sim. E aí ele representava algumas companhias seguradoras como homem de confiança, que foi assim que nasceu a profissão dos corretores de seguros, como homens de confiança das companhias seguradoras. Antes nós não tínhamos a internet com toda essa facilidade, então o acesso a alguns clientes era exclusivamente por parte dos corretores de seguro. Então foi assim, Diego, com o tempo, né, seu Carlos Dózia, ele foi aprimorando as suas habilidades, começou trabalhando com seguro de vida, né? Ele era muito viajante, costumava viajar o Nordeste, né? Ele costumava ir para Bahia, ia para o Rio Grande do Norte, ia para Alagoas, circulando, começando com seguro de vida, um ramo que hoje está em muita evidência, mas lá no passado... Não devia ser fácil. Trabalhar com seguro de vida não era uma coisa muito fácil, não, porque você chegava para o cliente, né, ofertando seguro, e muitos diziam que não queria deixar dinheiro para o Ricardão, tinha toda aquela situação de que o seguro de vida era para enriquecer a esposa, e hoje esse conceito mudou, a Covid trouxe um novo cenário, uma nova realidade, né? Hoje, para você ter ideia, Diego, os clientes nos procuram para falar sobre seguro de vida, que essa nomenclatura ela vem mudando, né? Porque, de fato, a gente não faz um seguro de vida, a gente faz um seguro de renda. O objetivo, na verdade, é garantir a renda, garantir o patrimônio, garantir a estabilidade econômica, financeira da família, das empresas. Então, isso é um seguro hoje muito focado na proteção familiar do que propriamente na falta do cidadão, né? Quem é Daniel Cabral? Bom, sou ator, né? Já falou, minha profissão é a parte profissional. Eu nasci em Brasília, fiz teatro em Brasília, numa companhia de teatro infantil chamada Nem Nando. E fiquei por lá durante 7 anos. E comecei com 11 anos lá, né? Inclusive, enchi o saco dos meus pais para ficar lá sempre, porque eu queria muito fazer parte daquele universo. Até pensando sobre quando eu decidi seguir essa carreira, assim, eu não tenho essa resposta, né? Tipo, foi uma coisa que foi acontecendo, eu pedi para fazer teatro para meus pais e na escola não podia fazer, eu tinha que fazer, tive que fazer fora da escola, porque acho que era mais novo do que podia na escola. E aí encontrei essa companhia de teatro infantil, que enfim, é dirigido por 2 pessoas, a Neia e o Nando, que são amigos muito queridos agora, né? Eu fiquei lá por muito tempo, eles me formaram
a primeira parte artística, assim, né? Eu vivenciei com eles. E foi muito interessante que foi tudo acontecendo meio sem programar, assim, né? Eu falei, quero fazer teatro. Aí no teatro eles faziam muita apresentação da Disney. A gente fazia as peças da Disney, assim, aquelas coisas que a gente dublava, os grandes clássicos da Disney e tal. Era bem bonito, era bem produzido, assim. E para fazer parte a gente tinha que estar envolvido e tal. E aí nos momentos lá, o Nando comentou que a gente precisaria fazer, quem quisesse participar da próxima produção, precisaria fazer sapateado. E aí eu pedi pro meu pai, eu falei, pai, eu quero fazer sapateado, porque eu quero estar lá na próxima produção. Né? Vim para Aracaju, tinha só 12 anos, já tem muito tempo. Mas, pô, que coincidência, Diego, você não me surpreendeu positivamente. Vou já saindo daqui acompanhar no Instagram o Diego Vinícius e ver as obras dele. Sim, e legal, quem sabe adquirir alguns livros para ler. Muito que é muito bom. importante essa questão da leitura e do conhecimento. Né? Minha formação é no mundo contábil, né, Diego? Eu me formei pela Universidade Federal de Sergipe, como eu te disse, vim de distância. Tenho uma família basada na parte contábil. Meu avô trabalhava em empresa ligada à área de gestão administrativa, meu pai é contador, minha irmã também é contadora. Então, nós temos uma família, alguns tios contadores, por parte de mãe, também por parte do meu pai. Sim. E aí, nos motivaram, lá no final dos anos 80, a fazer vestibular e iniciar nossos estudos na área de contabilidade. E, a partir do momento que nós iniciamos os estudos no curso superior em contabilidade, iniciamos também o trabalho, né? A labuta na área contábil. Iniciamos o trabalho na área de contabilidade e, posteriormente, em 91, resolvemos empreender. Numa decisão, deixar de ser funcionário e empreender. Tive muito apoio da minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã e alguns amigos, muito importante, alguns amigos da época, amigos meus e amigos do meu pai, me motivaram sempre a empreender nesse mundo. E em 91, nós iniciamos o projeto e constituímos nossa empresa, a TCA Contabilidade, Legal, que até hoje, nós temos 33 anos, agora, dia 21 de fevereiro, 21 de fevereiro de 2025, faremos 34 anos de atividade no segmento de contabilidade, auditoria, perícia, gestão contábil, entrega de vários temas ligados à contabilidade. Interessante. Eu sou filho de comerciantes, né? Minha família, minhas irmãs já são do comércio, são, né, todos eles comerciantes na minha casa. E eu sonho que Deus me honre um dia em meus filhos poderem também me suceder, nesse projeto, inclusive, tá bem? Maravilha. Então, agora dando continuidade à pergunta que você fez, né? Eu saí de um negócio onde eu tive a oportunidade de começar a minha vida empreendedora e logo que eu encerrei esse outro ciclo que se passou, eu tive muita dificuldade de encontrar algo que tivesse potencial para me dedicar, porque logo mais cedo eu aprendi em casa com os meus pais que logo que eu descobrisse os meus dons, né, eu deveria buscar aperfeiçoá-los, buscar me dedicar a ser melhor naquilo que eu faço. E uma frase que eu sempre guardei como uma chave na minha vida é o seguinte: um bom negócio leva o homem para frente, entendeu? Então, assim, se você acaba de repente se empenhando, né, se dedicando muito naquilo que não vai fazer sentido no futuro, que talvez não potencialize isso que você tem de melhor, você acaba perdendo muito do seu tempo e muito do que você talvez mais na frente vai usufruir, entendeu? Então, eu sempre tive essa preocupação e eu confesso que isso também me trouxe bastante dificuldade quando eu fui buscar um novo negócio, né? Negócio do qual hoje a gente já está há 3 anos desenvolvendo, graças a Deus, e com aceitação maravilhosa. Mas então, antes disso acontecer, houve bastante percalço. Sim. Né? E foi difícil a gente acertar os ponteiros, vamos assim dizer, né? Bom, então, e o negócio da maquiadora, né? Da Maquiadora Company, ele começou em pesquisas, né, de mercado. Eu, inclusive, ao mesmo tempo, quando eu iniciei o negócio da maquiadora, eu também iniciei um outro negócio ao mesmo tempo, certo? Na tentativa de justamente entender
qual desses negócios que corresponderiam mais dentro da minha perspectiva, alinhado com esse objetivo, né, que é uma chave que eu tenho da minha geração, né, dos valores que meus pais me entregaram na minha formação, né, que, embora não tenha sido acadêmica, mas a minha vivência ao lado dos meus familiares, né, que são a maioria, como eu já adiantei aqui, comerciantes, me trouxeram alguns know-hows, né, algumas expertises. E Entendi. é isso. Bom, então, quando eu comecei a pesquisar, eu fui visitar algumas praças comerciais, fui para fora do estado de Sergipe, comecei a frequentar feiras de segmentos de vestuário, né, algumas feiras, inclusive, de franqueadoras, né, para conhecer outros negócios, começar a me identificar, de repente, com alguns modelos de negócio. E aí, como eu já tinha que falo também, ao mesmo tempo enquanto eu empreendi um negócio novo, que aqui eu vou adiantar aqui, que era uma loja de presentes criativos, chamada Pop. Sim. Né? Eu também abri um negócio de gás, né, no ramo de gás. E Bem distinto. Bem distintos mesmo, né? E aí eu fui vivenciando isso, até uma observação importante, né? Que nesse momento a gente eu fiz essas tomadas de decisão em um momento de pré-pandemia que se tornou pandemia e passamos pela pandemia, né? Então, foi uma decisão que cobrou de mim muita coragem, mas eu sempre tive encargo para justamente poder dar continuidade a esse legado de empreendedorismo que vem da minha família, né? Como eu já adiantei aqui, dos meus pais, e que, né, é um dos motivos pelos quais eu creio que eu tenho me dedicado a desenvolver dar continuidade a essa sucessão através do meu trabalho. Bom, sem mais delongas, né? Porque eu já arrodei demais. O negócio da Psyu Psyu, maquiadora, ele surgiu de uma percepção onde eu tive a oportunidade de, né, através de buscas, perceber que existe um movimento de preços únicos que favorece o consumidor e que isso trouxe para mim uma percepção de que alguns ramos, apesar de estarem saturados, eles se inovam através desse atrativo, né, dessa estratégia atrativa. Muito das lojas de confecção, como eu falei, eu visitei alguns polos industriais, né, aí um deles, inclusive, polos de moda, de confecção, outros polos de beleza, né, alguns centros comerciais, e eu fui vendo, tendo um feeling natural de que, pô, aquele negócio funciona bem. Que era um bom negócio. E eu acho que isso aí tem a ver com o que eu estou buscando, né? Enfim, é isso. E eu encontrei o elo perfeito para esse modelo de negócio, que é justamente o quê? Ter produtos atrativos, de qualidade, né? Com preços atrativos também acessíveis a nossas consumidoras. Então, daí surgiu, não era ainda a Psyu Psyu maquiadora, mas daí surgiu a ideia de ter um negócio, porque a referência era confecção, preços únicos, e aí eu fui buscar alguma coisa que fosse diferenciada no mercado, que é justamente a gente ter o mercado de cosmético, nesse caso, né, através do nicho de maquiagem, né, falando da Psyu Psyu maquiadora, a preços únicos. E aí, gostou? Se você gostou, coloca o seu comentário aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas, dá o like, faz a inscrição no canal. Olha que 2025 a gente vem com muita novidade, muita gente nova. Esperamos você. Até mais.